E estamos ao vivo iniciando mais uma live. A live de hoje é o Mapa da Riqueza. Essa semana falamos muito sobre caminhos, mapas, entendimento de cenário, entendimento de tendências, oportunidades e principalmente como construir o nosso patrimônio, como buscar conhecimento e informação que muitas vezes está conectado aos grandes players do mercado e que aqui na Arena da Riqueza você tem a oportunidade de acessar também. Então essa semana nós fizemos aqui uma semana intensa de conhecimento, de live, de prática, de teoria, de prática, porque com todas essas informações nós conseguimos de fato criar um mapa. E eu quero começar agradecendo todo mundo que se dedicou, que esteve presente aqui essa semana, que não foi só curioso, que não foi só especulador, que estava de fato interessado, que ficou aqui todos os dias junto e está aqui junto hoje no encerramento deste ciclo, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 1 horinha cada dia, não foi 5 meses, 5 anos, foram 5 dias. Mas 5 dias que eu tenho certeza que quem estava aqui, quem esteve aqui, aprendeu, já começou a se posicionar, já começou a mudar e pode ter certeza que para essas pessoas sim, o ano 2026 começou diferente e vai continuar diferente. Então, hoje é uma live que a gente vai trazer mais clareza de como a gente coloca tudo isso em prática, como tudo isso vai acontecer na sua vida. Porque a arena é um ambiente, é uma conexão de pessoas, é geração de negócio, é construção de patrimônio. E cada uma dessas situações, se ela não está te acompanhando, você tende a se sabotar ou deixar os resultados ir para outro lado. Ou até deixar de acreditar que é possível. Porque aqui na Arena nós somos impulsionados a fazer mais e mais. Mas mais e mais do que quem? Do que nós mesmos. Porque essa cobrança tem que ser da gente mesmo. Ser melhor que ontem, buscar ser melhor a cada dia, a cada minuto, de forma consciente. Isso faz toda a diferença. Porque esse crescimento não é privilégio de uns, não é privilégio de poucos. É privilégio de quem se predispõe a fazer acontecer. E quando você faz acontecer junto com outras pessoas, você tem resultado muito mais significativo. E é por isso que a Arena cresce, cresce tanto e tem essa expansão de pessoas, de entendimento, de negócios. Então vamos lá, a nossa live. Marido, o Otávio que está entrando aqui também, afinal de contas nós também, além de marido e mulher, somos sócios na vida e nos negócios, e isso é uma situação que também favorece a nossa empresa, favorece os negócios, favorece a nossa relação. Eu diria que é um privilégio poder trabalhar e morar com o meu marido. Galerinha que tá chegando aqui, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é a quinta live da semana que nós vamos entender aqui sobre o mapa da riqueza. Então vamos fazer aqui um overview do que a gente viu essa semana toda, né? Fazer um recap aqui das informações. Segunda-feira a gente falou sobre o mapa da guerra. Nós precisamos sim entender e compreender que ano 2026 é um ano diferente, um ano atípico, um ano com eleições, com reforma, com Copa, com feriados, e enfim, tudo isso é para te sufocar, é para te desesperar? É também. Só que antes disso tudo é para te preparar, saber que o ano vai ter todos esses percalços, esses desafios. Só que quem estiver mais preparado vai passar por tudo isso, não com dificuldade, muitas vezes até essa ideia, faturando mais, aproveitando o momento, não para chorar, mas para vender lenço. No dia 2, terça-feira, nós falamos sobre a linha de suprimentos, né? Nós estamos falando aqui de um ano atípico, que a gente vai guerrear bastante. Então, o que a gente precisa ter para poder ir para essa guerra deste ano? Quais são os suprimentos, as habilidades, competências que a gente precisa buscar ter e, se não tem, desenvolver para a gente ser competitivo à altura e se destacar? Quarta-feira, nós falamos sobre os cortes, né? O que são os cortes de uma guerra? Se você tem uma linha de planejamento, por exemplo, de mantimentos, e você executa com
um processo mais acelerado antes de acabar o período, provavelmente você vai ficar sem suprimento no final dessa etapa. Então, a gente precisa mensurar isso e saber que a gente está numa janela de tempo. Todo corte ele só faz sentido quando a gente executa com início, meio e fim. Não é fazer um corte de uma redução de não comer fora por 5 anos. Não, vamos fazer por 90 dias, vamos fazer por 6 meses. Vamos fazer em 2026? Vamos executar esses cortes para a gente poder olhar para as nossas finanças, olhar para o nosso caixa e ver como está percebendo, como você está recebendo ou gastando o seu dinheiro. E ontem nós falamos sobre as possíveis armadilhas, né? Como que os nossos pensamentos ou situações que a gente acompanha ou que a gente até acha que é verdade, muitas vezes não se sustentam no caminho, não são informações que se sustentam, que levam a você a prosperar, a você a crescer. A nossa mentalidade, a nossa forma de entender como o mercado funciona e entender que a gente está dentro de um sistema. Muitas vezes um sistema que a gente mesmo criou, que pode ser um sistema familiar, um sistema financeiro, um sistema de país, uma bolha que a gente precisa romper, porque se nós estamos buscando crescer, evoluir, buscar patamares melhores, a gente precisa olhar para outros cenários e isso faz muito sentido, que a gente precisa romper esse caminho todo. E hoje a gente vai trazer aqui o mapa da riqueza, então toda essa sequência, dia após dia, essa construção. Se você não acompanhou algum dia ou não esteve presente, todas as lives estão gravadas aqui no perfil da Arena. Então tem lá certinho, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, você consegue maratonar de fato e entender com muita clareza tudo isso que foi passado aqui em linhas rápidas e práticas para que você identifique em que lado você está. Porque você pode estar pensando que está indo para frente, mas na atuação você está andando de ré. Então fazer esse encontro de linha de pensamento e ação de forma congruente, você precisa assistir as outras lives também. Mas já que você está aqui, continua assistindo essa para você entender, compreender o que a gente vai trazer hoje aqui, o mapa da riqueza. E para que a gente entenda o mapa da riqueza, pautado aqui em 3 pilares, eu vou chamar o Otávio, meu marido, que vai trazer esse overview aqui de como que a gente cria esse mapa da riqueza. Será que tem um caminho? Tem uma rota? É um caminho único? Mas esse caminho único, ele acontece como? Ele tem percepções diferentes na conduta? Como que eu coloco em prática? Enfim, todos esses questionamentos que a gente pode ter nessa conduta desse mapa da guerra para construir a nossa riqueza, como que a gente se sobressai. Então, meu amor, contigo, para trazer aqui para o pessoal como que a gente constrói o nosso mapa da riqueza. Claro, não vai trazer todo o entendimento para a gente criar aqui um mapa para uma vida toda, mas o conceito básico e essencial que cada um dos participantes aqui dessa live precisa ter para construir daqui para frente. Quais seriam esses passos? Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, meu amor. Realmente foi uma semana que foi uma jornada, né? Nós fizemos uma jornada e essa jornada ela teve um objetivo muito bem definido, né? A ideia é que você saia daqui hoje com uma clareza muito grande dos próximos passos, né? Então, se eu pudesse organizar isso mentalmente, eu diria o seguinte, né? A gente teve o primeiro pilar, que foi construir fluxo de caixa claro, fazer cortes conscientes, né? E criar uma sobra de caixa. Então, sem isso, você tem um problema. Sem essa base, sem essa nitidez de entendimento, você vai ter um problema para você construir vida financeira. O problema de ter esse problema é que você começa a entrar numa zona cinzenta. E, se eu estiver falando qualquer coisa aqui fora, tá, do bom senso, você me fala. Você começa a entrar numa zona muito cinzenta de comparação com os outros, né? Então, você começa a entrar naquela vibe do tipo: eu tenho tantos anos e eu não consegui o que o meu amiguinho na internet mostra, né? Por que as coisas não acontecem comigo? Por que a minha vida ela sobe, é um sobe e desce constante, né? Se você já teve esse tipo de sentimento, você já teve esse tipo de percepção, cuidado. Isso é sabotagem e isso é uma sabotagem apoiada principalmente, tá, na deficiência desses 3 pilares aqui que eu estou dizendo para você. Geralmente quem pensa assim:
tá? Não tem clareza do fluxo de caixa, tá? Não faz cortes conscientes, tá? E naturalmente essa sobra de caixa ela não acontece. Então você começa a ter essa referência muito forte com a vida do amiguinho do lado, né? O segundo pilar que a gente bateu muito na tecla, e esse a gente vai dar continuidade, porque aqui, como eu falei ontem, aqui é um primeiro contato que a gente está tendo. A gente pode ter contato por esse ano inteiro, porque a nossa ideia, galera, é formar, tá? É formar time para que a gente alcance o objetivo que a gente quer, tá? Coletivamente. Então, por que que é assim? Simples, porque a gente aqui dentro de casa, a gente tem um potencial, obviamente. Você que dentro da sua casa também tem um potencial. Dentro da sua empresa você tem um nível de potencial, dentro da sua casa você tem um nível de potencial. Mas quando você entende que esse potencial quando ele anda junto com pessoas com o mesmo propósito, pessoas na mesma frequência, quando você entende isso, e esse potencial estoura, você chega muito mais rápido, tá? Onde você chegaria levando muito mais tempo. Então, a gente falou também a respeito do nosso objetivo de vida, que nós já estamos fazendo isso há alguns anos, né? Ano passado foi um ano que, sinceramente, gente, até agora eu não falei com ninguém que falou para mim, Otávio, o ano de 2025 foi um ano muito bom. É, pessoas, a gente tem muito contato com empresários de vários setores aqui na região, né, e eu fiquei até meio surpreso, na verdade, tá? Porque foi uma sequência de pessoas dizendo que o ano de 2025 não foi um ano tão bom. E olha que doideira, para nós foi um ano maravilhoso, para nós foi um ano muito, 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 muito bom. Por quê? Porque nós fizemos essa receitinha que a gente está falando aqui ao longo da semana com você. Nós trocamos de mesas, nós trocamos de ambiente, nós trocamos de percepção, nós colocamos, acrescentamos novos assuntos na nossa base, nós acrescentamos novos entendimentos e, naturalmente, isso nos fez acessar novos portais, nos fez acessar novas oportunidades, né? Então, 2025 foi um ano sensacional, maravilhoso, e 2026 vai ser o dobro, vai ser o triplo, vai ser muito mais que isso. Mas por quê? Porque nós conscientemente decidimos fazer algumas coisas. E é isso que a gente traz aqui para você como proposta. E uma delas é você rever a tua mesa para você sentar em novas mesas, você se aproximar de novas pessoas. Para quê, Otávio? Para a gente botar mais potência no que a gente quer fazer. Que sozinho a gente tem uma força. Em coletivo, com pessoas na mesma sintonia, na mesma frequência, essa potência ela aumenta muito, 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 muito. E faz a gente chegar onde a gente nem, dependendo de como esteja a tua cabeça, você nem acredita que é possível chegar em um ano. Então, a nossa proposta na Arena é fazer com que você caminhe 52 semanas do ano de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada semana dentro da Arena equivale a um mês. Olha que loucura isso aqui. E, ó, faz sentido eu dizer para você que se você entender só isso daqui que eu estou te falando e você colocar na prática, a tua vida ela vai mudar completamente no final de 2026. Se você entender que cada semana sua é um mês, nós estamos falando de 52 meses no ano. Nós estamos falando que o nosso ano da Arena, ele fecha a cada 3 meses. O que isso, Otávio, reflete na prática? A velocidade, que, por sinal, a gente não está acelerado, a gente não dorme menos, a gente não come em 10 minutos, a gente está fazendo academia, a gente faz exercício físico, a gente vai fazer o nosso rolê. A grande diferença é que você começa a se atentar àquilo que realmente faz muito sentido. O preço do maior ativo na vida de um ser humano passa a ter muito valor quando você passa a interpretar dessa maneira, que é o tempo. Então você para de perder tempo com uma série de coisas, você para de perder tempo com uma série de pensamentos ruins, você para de perder tempo com uma série de conversas mole, com gente que não leva a lugar nenhum, você para de perder tempo. Por quê? Porque cada semana sua
tem que ser equivalente a um mês. Então, se você ganha, tá? Se você ganha X reais em um mês, a minha proposta, a nossa proposta, a proposta da Arena para você esse ano é que você, a partir de agora, tenha como objetivo ter esse ganho semanal. Você tem que ter o que você ganha por mês como ganho semanal. Só nessa mecânica você já quadriplicou o teu potencial financeiro. Mas, Otávio, como é que eu faço isso? Você tem que ter consciência. Você tem que saber o que você está fazendo. Não dá para fazer isso infantilizado, não dá para fazer isso achando que você vai acordar 2 horas da manhã e vai trabalhar até 1 hora da manhã do dia seguinte e vai ficar rico. Não dá. Né? A Michelle, aqui dentro desse nosso rolê todo, ela falou uma parada uma vez muito legal. Que ela falou, você tem que parar de pensar que trabalhar muito é resultado é sinônimo de resultado financeiro. Porque de fato, porque senão os caras mais ricos à nossa volta seria o cara um industrial, está dentro de uma fábrica, né? Seria o camarada que está construindo um prédio, que sai de casa às 5 horas da manhã e chega em casa às 7 horas da noite. Não faz sentido. Então a gente começa a reconfigurar a nossa cacholinha, o nosso pensamento, a nossa cabeça, reposicionar para um modelo mental que joga a nosso favor. E aqui a gente entra em mais um pilar que nós falamos a respeito, que a gente precisa ter consciência, que é o sistema, que a Michelle acabou de falar um pouquinho agora antes, né, na fala dela. Então, quando a gente quer transformar a nossa vida, quer acelerar, quer tracionar, a palavra não é acelerar, é tracionar a nossa vida nesse modelo mental, aonde agora cada mês meu vai ser equivalente a uma semana. Então, o resultado que eu tenho um mês, eu tenho em uma semana. Eu preciso ter consciência do seguinte, eu tenho que fazer muito mais com menos, certo? Eu tenho que mudar muita coisa. Mas olha que interessante isso. Quando a gente entende dessa maneira, a nossa vida, ela naturalmente, ela para, ela não tem mais espaço para futilidade. A gente não perde mais tempo com besteira. A gente começa a olhar sob perspectiva diferente. Você tem que viver 52 meses em um ano. Se você fizer isso, você vai viver 5 anos em um. Se você viver 5 anos em um ano, você começa o ano de 2026 agora em janeiro, como sendo uma pessoa, e você termina esse ano de 2026, sendo uma pessoa tão diferente que nem os teus parentes vão te reconhecer. Só que por que isso vai acontecer? Porque você vai sair de algumas bolhas, você vai quebrar alguns sistemas. Você precisa entender a importância de quebrar o sistema. E o que é sistema? A gente pensa em sistema, a gente remete a questões políticas. Não, sistema é tudo que te prende. Sistema pode ser a tua família. Esse vínculo parental distorcido que você tem aos 60 anos, 40, 50, 30, aos 25 anos de idade com seus pais ainda. O sistema pode ser o vínculo que você tem religioso, que deixa você com culpa absurdo o tempo todo. Você vive se sentindo culpado por um monte de coisa e vive desconfortável. Sistema pode ser, sim, e sistema político, que deixa você enviesado defendendo pessoas que você nunca viu pessoalmente, não faz a menor ideia. Você faz uma leitura e sai em defesa dela. E mata e morre por político. Sistema é o econômico, que deixa você preso dentro de uma caixa que acha que o Brasil é autossuficiente para tudo e que você tem medo de tudo. Você tem medo quando fala em outro país, você tem medo de quando fala em botar dinheiro em outro lugar. Não, mas eu não conheço. Isso tudo são mecanismos utilizados por sistemas diferentes que vão te amarrando, vão te deixando no mesmo lugar e você não sai. E a vida de todo mundo você percebe andando e a tua está travada. E a gente vai destravar isso ao longo desse ano se nós caminharmos juntos. Nós vamos destravar isso. Nós temos programas dentro da Arena da Riqueza para criar essa destrava, para a gente poder acabar com isso, porque o que a gente encontra de pessoas, que a gente chega ao ponto de considerar, de comparar essas pessoas como um elefante adulto amarrado por um barbante numa cadeira de plástico. O simples fato da amarra de um barbante na perna dele faz ele achar que aquela cadeira é o suficiente para segurar ele. Você não tem noção da quantidade de pessoas que vivem assim. Então, se fizer sentido para você isso que eu estou falando, vamos quebrar essas amarras.
Vamos sair desse sistema, vamos furar essas bolhas. E para fazer isso, você não consegue fazer falando com todo mundo. Eu não sei se faz sentido o que eu vou falar para você, mas o que a gente está conversando esses dias aqui, você não é assunto de bar. A gente está no nível de consciência muito alto e a gente vai aumentar isso aqui. A gente vai aumentar esse nível de consciência. A gente vai fazer tarefa, a gente vai fazer execução. Isso aqui não pode ficar numa teoria. Porque, vamos lá, teoricamente, você não consegue me questionar. Porque, teoricamente, você sabe que para você emagrecer, o que você tem que fazer? Qualquer criança aqui de 5, 6 anos de idade estiver me acompanhando nessa live, se eu perguntar o que você precisa fazer para emagrecer, responde, eu tenho que comer menos, eu tenho que parar de comer. Porque é assim, eu tenho que diminuir, eu tenho que rever o que eu como. Eu tenho que consumir menos carboidrato. Isso é lógico, isso é teórico. Isso é o que a gente mais encontra. Pessoas que, teoricamente, entendem absolutamente tudo. Mas por que não fazem o jogo da prática? Por que não entram na prática? Por que elas não conseguem se movimentar? Por que elas têm a sensação de estarem paradas o tempo todo? Entende? Então, a nossa proposta é criar mecanismos de fazer na prática. Na prática. O que nós estamos falando aqui. Aí, meu amigo, você vai ver o seguinte. Que vai doer. Não vai ser fácil. Mas é uma sensação tão gostosa que você começa a perceber que você está evoluindo. Meu. E não é só isso. Todo mundo à sua volta percebe isso. E essa evolução ela acontece por várias perspectivas. Ela acontece porque você passa a ter percepções diferentes, então os teus posicionamentos mudam, né? No que diz respeito às ideias que se levantam numa mesa. Essa percepção fica muito clara, porque financeiramente você começa a se posicionar melhor. Não dá, gente. Para 40 anos de idade você tá pobre, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Não dá, isso não faz sentido, mano. Isso não faz sentido. Só que a gente conhece. A gente conhece ao nosso redor. Ao nosso redor, muita gente que está nesse padrão há muito tempo. Que está nesse sistema há muito tempo. De ficar pobre, ficar rico. Ficar pobre e vira meio que comum. Não dá. Não dá. A gente não pode aceitar isso. Isso não é padrão bom que a gente deve viver. Tá? Então a gente vai organizar tudo isso, tá? Para a gente poder entender mais e melhor. E no terceiro pilar, a gente deu uma direção no seguinte aspecto. Tudo isso reflete em eficiência. Você aumenta seu nível de eficiência, tá? E você consegue alcançar novos resultados. Então, o bem da real é que o nosso resultado financeiro ele está diretamente, tá, ligado ao nosso nível de eficiência. É assim que funciona. Ó, o Vantuíro colocou aqui, mudar tem que ser 100%. É porque 99 é igual a zero. É exatamente isso, Vantuíro. 99 é igual a zero. Por que 99 é igual a zero? Porque quando você quer fazer um desafio muito idiota, mas ele é prático, extremamente prático, tá? E isso prova isso que a gente está falando. Qualquer exercício físico que você fizer, tá? Quando você se sentir exaurido, você chega e fala assim, caramba, eu não aguento mais. Fecha teu olho e bota na cabeça que você vai fazer 10% a mais. Você consegue fazer. Por isso que 99 é igual a zero. Tá? Então, se você baixa e faz 5 flexões, você consegue fazer 7. Se você corre 1 quilômetro, você consegue correr 1 quilômetro e 100. A gente consegue. Só que existe o limitador aqui dentro que manda a gente parar. Existe um limitador aqui dentro que fala o seguinte, cara, mas mudar 100% é muito perigoso. Mudar 100% é muito perigoso. Então, 99 é igual a zero. Tá bom? Então, nós falamos sobre ferramentas para a gente poder alcançar essa virada financeira. Nós falamos a respeito de ferramentas. A gente deu diversos exemplos. Né? Nós falamos sobre caixa, falamos sobre várias coisas. E deixamos muito claro que a Arena é uma porta de entrada para isso acontecer. Porque nós somos uma comunidade, nós atuamos no setor de crédito, tá?
E eu, ao longo desse nosso bate-papo, eu falei diversas vezes, por que que nós atuamos no setor de crédito? Não é porque o nome é bonitinho, gente, é porque o setor de crédito é que sustenta a economia. O setor de crédito sustenta a economia. Então, a Arena ele é apoiada em 3 pilares, olhando do ponto de vista de um negócio. Nós atuamos no setor de crédito, tá? No setor financeiro, por isso que a nossa experiência ela é fundamentalmente dentro do mercado financeiro, nacional e internacional, tá? E no desenvolvimento humano. A gente acredita que você não vai alcançar porque você quer. A gente não acredita que você não vai alcançar porque você é bonito, porque você é uma pessoa que acorda cedo, porque você é uma pessoa que não traz seu cônjuge, porque você é uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. Isso tudo é muito legal, mas você não vai alcançar a vida que você quer por essa característica. Você vai alcançar a vida que você quer quando você se torna eficiente. Quando você se torna eficiente. Então isso é tão louco, isso é tão absurdo, isso é tão abissal, que em qualquer situação da vida, se você for muito eficiente, você vai ter resultado. Em qualquer uma. Isso desmonta um monte de teoria. Isso desmonta um monte de teoria. Quando eu encontro pessoas, né, que comungam da mesma fé que a gente, que tem crenças como a nossa, e que falam, meu Deus, por que que comigo não acontece, Senhor? Por que que comigo as coisas não andam? Por que que comigo tudo é tão travado? Jesus, Senhor, eu sou tão fiel, eu vou ao culto 3 vezes no domingo. Eu falo, meu amigão, você só esqueceu uma coisa, se você aumentar o seu nível de eficiência, facilita para Deus. Não dá com a cabeça que você tem achar que tudo vai acontecer. Porque o seu comportamento aos domingos é diferente do resto da semana. Não vai funcionar assim. Não funciona. Aí o amiguinho olha para o lado e encontra uma pessoa que não tem relação nenhuma com a fé dele, tá ligando o F para tudo na vida e tá assim, ó, tá voando. O cara só é eficiente no que ele faz. Ele é eficiente no que ele faz. Né? O camarada ele quer despontar no negócio. Ele quer despontar no negócio. Mas ele vira para mim e fala assim, não, Otávio, eu não gosto de venda. Ah, desculpa, irmão, desculpa. Não, perdão. Não tem como. Não tem como. Você quer ter um negócio, você vai ser CEO desse negócio. Você tem que saber vender. Você não tem que vender para o cliente diretamente, mas você tem que vender ideia para montar o teu time comercial, para montar o teu time operacional. Você tem que saber vender ideia para poder fazer você tem que untar essas pessoas para que elas estejam em torno do seu negócio. Você tem que ser vendedor. Então, quando eu encontro uma pessoa que quer ter uma vida financeira muito próspera e fala, não, tá, vendas não é para mim, eu falo, amigão, desculpa, mas eu não conheço ninguém que tem vida financeira extremamente próspera que não entendeu a importância de ser vendedor. Eu não conheço ninguém que tem vida próspera, que prospera nos negócios que fazem, que não se comunique bem. Que não se comunique bem. Ah, Otávio, não. Você se comunica bem porque... Ah, olha a Michelle. Michelle é bonitona, né, cara? Por isso que ela se comunica bem. Não, mano. É porque essa guria fala. E não é uma traca, como você vê ela falar aqui, porque fala com uma beleza absurda. Tem gente que só quer acessar a bênção, mas paga o preço para pôr. Exatamente. A Michelle, ela é uma matraca e fala. A gente se conhece há quanto tempo, amor? 17 anos, 16 anos. 20. 20 anos. Desde quando eu conheço ela. Aí sabe qual é a desculpa agora que uma pessoa dá quando eu falo um negócio desse? É por isso, porque ela fala há muito tempo. Não, ela começou e não parou, mano. Ela simplesmente começou e continuou. Se você começar e você continuar, vai dar certo. Você só tem que desbloquear na sua cabecinha que não adianta começar. Não adianta ir para academia e pagar o ano. Agora, passei na academia e paguei o ano todo. Agora eu tô com a academia paga. Isso não vai mudar nada. Você vai ter que ir. Vai doer as costas, vai ser um saco, vai ter que ir na chuva, vai ser uma porcaria. Eu não gosto de academia, eu gosto de um saco aquele troço. Mas eu tenho que ir fazer o quê? Eu tenho 47 anos de idade, mano. Não tem como não ir para academia hoje. Tem escolhas que já estão escolhidas. Então, quando a gente começa a entender essa lógica, a gente começa a ver uma série de detalhes. A gente começa a entender, por exemplo, tá? Como eu falo aqui em casa para os meus filhos, eu não quero ouvir da sua boca, eu não sei. Eu não quero ouvir isso da boca de ninguém aqui dentro de casa. O que a gente vai falar é o seguinte, eu não treinei. Porque tudo que eu não conheço é porque eu não treinei. Se eu estou falando com você de assuntos que você não conhece,
Não é porque você é mais ignorante, não, você simplesmente não teve treinamento nesses assuntos. Então, a gente dentro da arena, a gente vai chegar numa hora que a gente vai falar sobre finanças e investimentos, você vai conhecer muito sobre investimento. Para algumas pessoas vai ser novidade, porque algumas pessoas, elas literalmente acreditaram na história de vida delas e durante o percurso de vida delas, elas acreditaram que não vou gostar de investimento porque eu não gosto de matemática. Ela associou uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, essas percepções do eu não sei, do eu não nasci para isso, essas percepções do eu não levo jeito para isso, é simplesmente o fato de você não ter treinado. Qualquer coisa que você treine, você domina. Mas o teu cérebro tem que estar configurado no modo treinamento. Tem que estar configurado no modo fazer coisas novas o tempo todo. Porque se você não tiver configurado nisso, sabe o que você se torna? Aquela pessoa previsível. Previsível. Aquela pessoa que você encontrou 10 anos atrás e você encontra agora e ela tem a mesma conversa. Ela tem o mesmo discurso, mano. Ela tá andando no mesmo carro, ela mora na mesma casa, ela tem os mesmos amigos. Se bobear, ela ainda estuda no mesmo colégio, faz a mesma faculdade. 10 anos de vida, pelo amor de Deus. Como é que você faz as mesmas coisas com repetições exatas durante todo o tempo e quer esperar uma coisa diferente? Então a gente vai fazer um monte de coisa diferente. O que nós estamos fazendo aqui nessa live agora contigo é uma coisa diferente. São sexta-feira, tu podia estar sextando. Você está fazendo coisa diferente. Porque esse é o jogo. Então, assim, ó, já vai se acostumando. Se a gente andar junto, se a gente colar um no outro de verdade, você vai perceber que não tem mais sextou. Não, mano, pelo amor de Deus, acabou o sextou. A gente vai semanar. Todo dia é sexta-feira, todo dia é segunda-feira. Eu não tenho que esperar o final de semana para ir para uma praia, pegar sol. Eu pego o sol o dia que o sol nascer. Então, se acontece segunda-feira e eu tenho esse nível de consciência, essa percepção, eu vou para a praia. Porque o meu nível de execução permite que eu faça isso. Por que, que o brasileiro, em especial, ele sexta tanto? Por que, que o sextou para o brasileiro é quase um alívio tão absurdo para ele? Porque a semana inteira dele é bosta. A semana dele toda é uma bosta. Ele trabalha no que ele não gosta, ele acorda a hora que não quer, ele se submete a pessoas que ele não gostaria de estar submetido, ele ganha o que para ele é vergonhoso. A semana é uma bosta, por isso que ele precisa de sexta-feira. Aí ele se anestesia na sexta-feira. Ele se anestesia na sexta-feira. E ele vai para um monte de lugar sexta-feira, toma um monte de coisa, um monte de bebida que ele não devia beber, tomar. Ele, né, tem camarada que usa determinadas situações, não deveria estar usando. Por quê? Porque, cara, a sexta-feira é o alívio psicológico dele. O dia que eu mais gosto é segunda. Pablão, posso melhorar esse condicionamento que é top já, mano? Todo dia é segunda, irmão. Todo dia é segunda. Domingo é segunda. Segunda é segunda. Terça é segunda. Quarta é segunda. Quinta é segunda. Todo dia é segunda. Todo dia é segunda. E todo dia é sexta. E todo dia é sexta. É esse o jogo. É esse o jogo. Nós vamos sair num cruzeiro agora. Nós vamos fazer 2 cruzeiros esse ano. Um com a família de 7 dias aqui na América do Sul, Uruguai e Paraguai. E um segundo cruzeiro em abril, que a gente vai para a Suíça. Vamos passar em 10 países diferentes. Nós vamos ficar 40 dias fora. Sabe por quê? Porque todo dia é segunda, todo dia é sexta. Para nós, todo dia é segunda, todo dia é sexta. Ah, Otávio, mas eu não posso. É isso, é exatamente isso, Antônio, exatamente. Ah, Otávio, mas eu não posso ficar longe. Meu Deus, se eu ficar longe do meu negócio, 40 dias meu negócio acaba. Você é o seu negócio já acabou. Só que ninguém chegou para você e falou isso para você. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente vai mudar isso. A gente vai mudar isso. Porque se você não pode ficar 40 dias fora do seu negócio, o seu negócio acabou. O seu negócio é você. Então esse nível de percepção, ele vai ser aumentado. Nós vamos dar volume para ele. E a gente vai viver coisa, de verdade. Meu amor, o ano 2026 a gente vai viver coisa
inacreditável. Nós vivemos coisas inacreditáveis em 2025, mas 2026 vai ser infinitamente maior. E o que a gente está fazendo aqui é, na prática, o que eu estou propondo para você fazer. Eu estou acessando novas mesas. Eu estou agora, nós estamos, né, acessando pessoas diferentes que nós não acessamos antes. Nós vamos mudar mais uma vez toda a nossa mesa. Nós vamos evoluir mais um monte no que diz respeito a uma série de informações, uma série de novos conteúdos. Nós vamos, mais um ano, fazer muito mais com menos. Nós vamos aprimorar a nossa vida muito mais em 2026 do que foi em 2025. E eu vou te falar, 2025 foi doideira, meu. 2025 foi doideira. 2025 nós vivemos a máxima da Dilma, bota a meta para dobrar a meta e a gente botou meta em cima de meta e dobrou tudo. E 2026 vai ser muito mais que isso. Só que eu não consigo fazer isso andando com as mesmas pessoas, falando as mesmas coisinhas, lendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisinhas. Sabe aquela pessoa da mesma coisinha? Não dá para fazer isso. Então esse ano nós vamos fazer esporte diferente, nós vamos ler coisas diferentes, nós vamos acessar negócio diferente, nós vamos fazer um monte de coisa, mano. E se você estiver com nós, se prepara, mano. Se prepara. Que o nível de a gente vai tracionar muito. E não tem como a vida não estourar quando você traciona de modo consciente, planejado. Inclusive, tem um negócio que a gente vai iniciar segunda-feira. Vou deixar o meu amor falar. Fala, meu amor da minha vida, o que a gente vai fazer? Segunda-feira a gente inicia uma continuação do projeto que a gente já fez ano passado. O pessoal que participou amou demais, tá morrendo de saudade de estar junto, de continuar, que é um alinhamento de mentes. Mas é um alinhamento de mentes do tipo que você está comentando sobre um assunto, a pessoa chega na conversa sem saber do que está sendo falado e ela fala exatamente as mesmas palavras ou traz a mesma entonação. Como é possível você falar de algo que você não estava ouvindo e quando você chegou, você verbalizou como se você já estivesse ali? Isso é o princípio do Mastermind. É você ter esse alinhamento de mentes, é você ter consciência do que você vem fazendo e do porquê você está fazendo e como você está fazendo e ter esse estalo e corrigir na hora. É um programa que faz com que você pare, reflita e melhore. É miojo, instantaneamente. E aí entra um detalhe. Aqui é um detalhe poderosíssimo. Poderosíssimo. E eu preciso que você saia daqui entendendo isso daqui. O que é arena? O que é arena? Arena é um movimento. Arena é um movimento. Esse movimento que vai tirar você de onde você está e levar para onde você quer chegar. E a gente faz isso em conjunto. E como que você faz? Porque o que acontece? Nós falamos de consórcio. Nós somos especialistas em consórcio. Nós somos especialistas no mercado de crédito. A gente está no mercado financeiro há muito tempo. Só que não é isso que vai mudar o teu jogo. O que vai mudar o teu jogo é entrar no movimento. Por isso que o Mastermind ele precisa existir. Porque sem o Mastermind você não entra nesse movimento. Sem o Mastermind você não entende que acessar o mercado de crédito, isso não é questão de ganhar dinheiro. Não, cara, a gente está acessando o mercado de 7 trilhões. Perdão. Isso, de 7 trilhões corresponde à nossa economia, o mercado de crédito. Porque o mercado de crédito do Brasil é um dos piores do mundo. Quando você sabe disso e traz uma solução, você vira uma pessoa que tem literalmente o ouro branco na mão. Você tem um diamante rosa na mão. Mas o que eu faço com isso? Quanto é que vale? Quanto é que vale uma barra de ouro no fundo do mar? O que eu faço com isso? Como que eu me coloco no mercado? É por isso que a nossa proposta da Arena, tá? Nós como comunidade, nós como uma empresa, uma comunidade, tá? Que aproxima pessoas com o mesmo propósito para atuar no mercado de crédito, entender financeiramente como estruturar a sua vida, né? E baseado nisso, fazer escala financeira, melhorar a sua vida financeira. É por isso que a nossa licença, ela não tem custo financeiro, pelo menos por enquanto não vai fazer sentido para a gente. A nossa licença,
é nada mais, nada menos do que você comprar R$ 200 mil em consórcio, que equivale a 500 pila por mês. Sabe por quê? Porque você vai se aproximar de nós, a gente vai andar junto e você vai fazer isso construindo patrimônio. Você vai fazer isso podendo falar, olha, eu tenho R$ 200 mil que agora eu sei o que fazer com isso. Eu sei como funciona esse troço. E na medida que essa consciência, e na medida que esse conhecimento vai aprimorando, você vai vendo mais oportunidade no mercado para você não pagar por isso. Porque a nossa ideia é que você não pague por isso. A nossa ideia é que isso se pague pelo crescimento que você recebe, pela direção que você recebe. A ideia é que esses R$ 500 por mês que você investe em você para fazer parte da nossa comunidade, seja pago através do conhecimento que você recebe de converter informação em dinheiro. Esse é o grande jogo. E isso é arena. Então nós não somos um curso, nós não somos uma promessa, nós somos, cara, nós somos uma comunidade que tem um foco muito, 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 muito claro no setor de crédito e financeiro. E a gente acredita que isso só funciona se nós tivermos um nível de desenvolvimento pessoal que permita. Aí, meu amigo, esquece. Porque cada semana tua vira um mês. E a gente anda 5 anos em um. E a gente faz tudo isso que nós falamos e mais um catatal de outras coisas que não dá tempo de falar aqui, virar prática na nossa vida. Aí não tem como. Aí a prosperidade, por mais que ela não queira te alcançar, ela é obrigada a deitar por cima da sua cabeça e por cima da laje da tua casa, do teu lar. A prosperidade, ela vai te abraçar. Por quê? Porque prosperidade é eficiência. Prosperidade é aumento de eficiência. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um monte de coisa prática, a gente vai se encontrar um monte de vezes ao longo desse período. A gente vai demarcar lugares onde a gente quer chegar e a gente vai conseguir, tá, mensurar onde nós estamos frente à expectativa que a gente tem. E a gente consegue fazer isso de modo muito lúcido, correndo riscos mensuráveis. A gente vai parar com essa loucura que é de ficar se orgulhando de quebrar a empresa. Tem gente que se orgulha de falar que quebrou 18 vezes na vida. Isso não deveria ser orgulho. Isso não deveria ser motivo de orgulho. Então, a gente vai parar com esse topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo de vida financeira. Vamos organizar esse negócio, vamos ser linear, vamos andar assim, ó, vamos crescer assim, ó, numa curva de cauda longa, ao invés de fazer isso, depois isso, depois isso. Então, se você quer, a gente vai aprender a perceber o nível de maturidade das pessoas de modo muito rápido por essa percepção, cara, né? Quando você encontra uma pessoa com a mentalidade permissiva, né, de topo e fundo de vida financeira, você fala, opa, peraí, a gestão de risco dessa pessoa tá confusa. Tá confusa. Então a gente começa a acessar rápido determinadas percepções que faz muita diferença. E que a gente não aprendeu no colégio isso. Não aprendeu no colégio. Eu sei que eu estou falando com gente aqui infinitamente, assim, ó, infinitamente mais escolarizado que nós. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu posso falar com gente aqui que tem 3, 4, 5, 8 faculdades. Não muda nada. Não muda nada. Porque no final do dia, o que muda é você converter o que você quer em comportamento para alcançar a expectativa que você tem. Se você não tiver essa rota com clareza, você é uma pessoa que sonha acordado e que acha que as coisas vão acontecer na sua vida porque você tem um padrão que, do ponto de vista moral, justifica você chegar onde você quer. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Ou seja, a gente vai ter que performar mais, galera. A gente vai ter que fazer mais com menos. A gente vai ter que aumentar nosso nível de eficiência. Isso é arena. Essa é a nossa proposta. E eu sei que você tem mais algumas coisas para acrescentar, meu irmão. Tenho certeza absoluta. É isso que a Arena já vem fazendo, né? Com tudo que a gente se propõe a fazer,
E nós fazemos e executamos e o pessoal vem acompanhando junto. O que fica muito claro é que as pessoas que estão dispostas, as pessoas que querem essa mentalidade, esse modelo de vida, acabam se aproximando também. E o contrário é muito verdadeiro, né? Quem não está nessa sintonia, nessa frequência, acaba distanciando, acaba ficando pelo caminho, enfim, tá no tempo e no momento dela, tem momento para tudo. Mas faz sentido a gente prestar atenção, não só como a Arena cria esse ambiente, e a gente prestar atenção para a gente poder potencializar mais os nossos resultados, justamente observando os nossos ambientes, as nossas pessoas ao nosso redor. Porque nós somos a interferência dessas pessoas. E o convite que a Ariana faz é para você se tornar, a partir de agora, você a pessoa que gera essa influência. Você é a pessoa que cria essa referência. E não sermos a referência de alguém ou buscar a referência de alguém. Seja você no ambiente a pessoa que influencia, seja você no ambiente a pessoa que chega primeiro, que está se posicionando. Isso sim faz a diferença, isso faz com que a Arena tenha a sua essência expandida dentro de você, dentro da sua casa, porque você está se posicionando com aquilo que de fato você acredita. E esse posicionamento, essa questão de você se colocar, você acaba trazendo muito mais resultados, porque você acaba dizendo não para um monte de coisa que não te pertence mais, que não te leva para lugar nenhum, e você vai acessar poucos sims. Mas esses poucos sims vão te levar muito mais longe do que aquele catatal de tranqueira você estava aguardando. 52 meses e um ano, exatamente, Vantuíro. Essa cronologia de tempo, ela tem alguns efeitos muito práticos que a Ariana traz na nossa vida. Porque hoje, por exemplo, é sexta-feira. Então, nós estamos na nossa segunda semana do mês. Em linhas gerais, diria que nós estamos já em fevereiro, porque você já teria andado aí 2 semanas do mês. Quando você olha para a tua semana como mês, que a gente chama de semanês, você fala, meu Deus, o que eu fiz de certo, o que eu errei, o que eu não fiz, como é que tá, como é que não tá, porque já está chegando o final do mês. Significa que enquanto as pessoas estão num ciclo de 30 dias, pensando como é que vai ser, quando eu receber de novo, ou enfim, o que está vencendo as contas, enfim, aquele pensamento lá normal, né? Se você parar para analisar, o brasileiro pensa em quadros de 12, né? A cada mês ele cria um pensamento. Isso não dá tempo de refletir, de buscar ensinamentos, de analisar. Quando você traz isso compilado para uma semana, você é forçado a trazer esses entendimentos. Porque nós, no movimento, nos encontros que a gente vai estar fazendo, você vai estar recebendo essas informações. Chega uma hora que você fala, peraí, eu preciso absorver isso também e colocar na minha vida. Então, eu aprendo mais rápido, eu corrijo mais rápido, eu ensino mais rápido, eu quero distribuir esse conhecimento para mais pessoas. E tudo isso porque a gente acelerou o nosso tempo de uma forma muito prática. E tem uma outra coisa que é imprescindível dentro desse contexto, tá? Você vai sentar em mesas que você nunca imaginou sentar. A gente vai conectar você em pessoas que você nunca imaginou falar. Porque assim, ó, existe uma máxima, tá? Se você é uma pessoa que quer ter um padrão de vida X, você precisa acessar pessoas desse padrão de vida. O maior problema que eu, como financista, como planejador financeiro, eu identifico na maioria das pessoas é que as pessoas querem alcançar determinados padrões financeiros, mas elas acham que a teoria vai fazer elas chegar até lá. E não vai, porque se você não acessar pessoas que estejam dentro desse padrão financeiro que você quer chegar, você não sabe, vai conhecer como é que funciona o rolê lá em cima. Aí não adianta. Não adianta você querer ser uma pessoa que quer morar muito bem, que quer viajar algumas vezes no ano, que você quer ter um carro confortável para sua família. Se você anda com pessoas que dizem que viajar é jogar dinheiro fora, que se você tem um teto já deveria agradecer a Deus, e carro é desnecessário, que você pode andar de Uber. Você está entendendo?
Você está entendendo como não faz sentido? Você está entendendo que você não vai acessar? Você não vai acessar? E agora eu vou te dar um exemplo prático de uma coisa que eu tenho o maior. Isso é uma história que eu carrego para a minha vida e sempre que eu posso eu conto. Eu sou filho de pedreiro e costureira. Cearense que saíram na década de 50 do interior do Ceará, de um lugar muito pobre, foram para o Rio de Janeiro, na época já com mais 6 filhos, tentar a vida. Tá? Meu pai nunca teve uma oportunidade de ter acesso a dinheiro, porque a vida foi muito sofrida o tempo todo. Tá? É... Família muito, 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 né, com muitas necessidades, morando numa comunidade no Rio de Janeiro, vivendo como podia viver. Até que chegou uma hora, eu falei, não, cara, tem que existir alguma coisa a mais disso aqui. E aqui eu faço um paralelo com exatamente a mesma percepção que a Michelle teve, porque a Michelle já vem de uma dinâmica diferente, do interior do Rio Grande do Sul, já vem de uma realidade onde a família dela vem do agro, então já vem de mais, obviamente, hoje vive uma realidade, mas há 40, 30 anos, 35 anos atrás era uma outra completamente diferente, né? Mas também sem luxo, sem absolutamente nada, né? Então, quando eu percebi isso, o que que eu precisei aceitar na minha vida? Ó, escuta isso aqui, meu. Pô, isso aqui teu cônjuge tinha que ouvir, teu sócio tinha que ouvir. O que que eu percebi na minha vida a partir de um determinado momento? Que meu pai era o meu maior herói, mano. Meu pai foi o camarada com a maior sabedoria que eu conheci até hoje e ele não fez a quinta série. Ele não fez a quinta série. Uma mansidão absurda, uma sabedoria de vida que eu não encontro. Sério, eu tenho 47 anos de idade e eu não encontro uma pessoa como meu pai. Eu nunca encontrei uma pessoa como meu pai até agora. E eu conheço muita gente inteligente, né? Mas a vida me mostrou que a inteligência e a sabedoria caminham em pontas muitas vezes totalmente diferentes, né? E meu pai é a pessoa que eu mais admirei na minha vida, que ele faleceu em 2013. Mas houve um determinado momento na minha vida que ficou claro para mim que determinado aspecto psicológico eu não deveria dar no meu pai. Um determinado momento caiu a ficha do seguinte: se eu pensar em dinheiro como meu pai pensa, eu não vou chegar onde eu quero. Eu não vou evoluir. E se eu evoluir, eu consigo dar uma vida melhor para eles. Eu consigo proporcionar uma vida melhor para eles. Então vai ser bom para eles também. Aí eu tive que sair de perto dos meus pais. Eu tive que sair de perto da minha família. Eu tive que fazer carreira solo. Principalmente pela configuração da minha cabeça. Principalmente pela forma operacional que se constrói o pensamento sobre prosperidade, meu, sobre grana. Eu tive que sair de perto. Por quê? Porque isso é honrar pai e mãe. E eu honrei saindo de perto. Quando eu identifiquei que nesse aspecto, meu paizinho não tinha o que me ensinar. Ele não tinha o que me ensinar. Era uma outra dinâmica diferente. E fazer isso não é fácil. É isso que eu quero que você entenda. Não é fácil. Você vai ter que desgrudar, você vai ter que desconstruir algumas percepções. Entende? Hoje eu tenho plena consciência que a minha próxima geração, que é a geração dos nossos filhos, vai ser diferente. Por quê? Porque os nossos filhos são treinados na mesa. Hoje eu posso chegar para meus filhos e falar: meu, o sistema político não vai treinar vocês. O professor da escola de vocês não vai treinar vocês. Não vão. Quem vai treinar vocês somos nós. O treinamento que vocês recebem aqui de dentro. Mas eu tive que me afastar da minha família para poder alcançar esse nível de consciência e manter esse nível de consciência para alcançar o que eu identifiquei a partir de um determinado momento que valeria a pena alcançar. Hoje, eu estou muito grato a Deus. Muito grato a Deus. O Brasil é um país maravilhoso. Eu rodei o Brasil 3 vezes, gente. Eu conheço todas as capitais do Brasil 3 vezes. Eu fui 3 vezes. Eu tive empresa no Amapá. Eu conheço bem o norte do país. Eu rodei bem o país. E o Brasil é maravilhoso. Só que é o seguinte, cara. Só que é o seguinte. Isso aqui é muito forte e você tem que entender, meu. O Brasil está configurado para dar errado. O sistema está configurado para falir você.
O sistema está todo configurado para fazer com que você aceite que o importante, cara, o importante é você ter o suficiente para viver. Entende? Se você tem comidinha na mesa, tá bom. Ah, mas tem que ser grato. Não estou falando disso. Você tem que ser grato por tudo. Mas você tem que estar incomodado por não ter alcançado ainda o que você quer, o que você deseja. Porque se você não alcançou o que você deseja, é simplesmente porque está faltando em você a habilidade para chegar lá ainda. Então baixa um pouquinho a bola e vai buscar essas habilidades. Porque dinheiro circula o tempo todo. Hoje a gente tem a felicidade de morar no metro quadrado mais caro do Brasil. A gente mora em Balneário Camboriú. A gente tem apartamento em Itapema, o segundo metro quadrado mais caro do Brasil também. Aí eu paro e fico pensando, caramba, como é que isso aconteceu? Um camarada que saiu de Coelho da Rocha em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, filho de pedreiro, com costureira, estudou em escola pública a vida toda, começou a trabalhar com 13 anos de idade. Como é que isso aconteceu? É esse nível de reflexão que a gente precisa ter na vida. E achar o caminho e criar a trilha. É por isso que isso aqui que a gente está fazendo é um mapa de guerra mesmo. É um mapa de guerra, porque você não faz isso sem entrar numa guerra. Guerra emocional, guerra pessoal, você não faz isso. Você não faz isso com tranquilidade. E esse é o grande jogo, é você não ter medo de entrar nessa guerra. Então, se nós chegamos até aqui, chegou a hora de a gente chegar muito mais longe. Não interessa o que você viveu para trás. Não interessa quem você foi. Não interessa a família que você vem. Não interessa o sobrenome da tua família. Não interessa se você é Silva ou se você é Schutzenberg. Eu não estou nem aí para isso. A vida me mostrou que quem não está nem aí para isso alcança muito mais lugares do que quem acha que isso faz diferença. Eu quero dizer para você que o fato de você ter 3 faculdades não significa absolutamente nada se você não for eficiente. Semelhantes atrai semelhantes, e o céu não é o limite, tem muito mais depois do topo. Exatamente. Semelhantes atraem semelhantes. Então a grande questão é a quem eu quero assemelhar. Entende? Eu já quero uma próxima mesa. Eu já quero acessar a mesa que eu sou o cara que tem menos informação, o cara que tem menos vivência. Eu já estou atrás da próxima mesa que é aquela mesa onde eu sento e eu falo, caramba, daqui eu sou menor. E aqui começa um novo rolê. E toda semana a gente tem esse propósito. Aqui começa um novo rolê. Aqui começa um novo rolê. É por isso que a alavancagem na vida ela acontece assim, ó. Ela não vai assim, ó, de pouquinho. Ela não acontece assim, ó. Ela vai assim, ó. Quando você tem essa percepção. Por quê? Não interessa de onde você veio, cara. Não interessa. E eu vou te falar mais. Não interessa quanto você tem na conta. Ah, Otávio, não interessa. Não interessa. A conta corrente que você abre no teu aplicativo e você vê hoje, ela só expressa a sua capacidade de eficiência. Se você aumenta o seu nível de eficiência, essa conta não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, cara. Ao ponto de eu dizer para você que tem que chegar uma hora que a gente não faz mais nada por dinheiro. Olha que loucura, meu. A gente não faz mais nada por dinheiro. A gente faz porque tem um desafio na nossa frente e a gente vai fazer. E todas as vezes que a gente faz muito bem feito, a vida premia. Porque é assim que funciona. A vida vai premiar os eficientes. Agora, o sistema está feito, está construído para fazer você pensar diferente. É por isso que a gente tem um volume absurdo no Brasil de gente que acredita que um político vai subir no palco e vai resolver a vida dele. Um monte de gente acredita nisso. Nenhum político vai resolver a tua vida. Quem vai resolver a tua vida é você. Agora eu concordo que tem político que atrapalha mais. A gente tem uma política hoje que atrapalha muito mais. Se nós tivéssemos uma política diferente, ficaria mais leve. Mas eu não estou nem aí. Eu trato com fatos, eu não trato com expectativa. A realidade é isso aqui que a gente tem. A realidade, você quer saber a realidade? Você está preparado para saber a realidade? A realidade é que nós temos um cenário político, olha como a gente transita de ideia, cara. Olha como a gente transita de ideia. A realidade é que a gente tem um cenário político onde o governo atual
colocou metade da população dependente dele por meio de uma bolsa, tá? Tomou o STF, comprou por emenda o parlamento, tá? E é um político extremamente aguçado, extremamente articuloso. Eu lamento te informar, meu amigão, mas a possibilidade do Lula se reeleger é muito grande se ele se candidatar. Entendeu? É muito grande. De verdade mesmo, não tem ninguém para tirar esse cara. Aí você vai falar, Otávio, meu Deus, o Lula não. Tô nem aí. Tô nem aí. Se cada semana minha é um mês, o meu foco é só correr esse ano de 2026, 5 anos. Tô nem aí. Não tô nem aí. O Brasil não tá legal, mas vamos fazer fora. A gente atua com o setor de crédito aqui e atua com o mercado financeiro internacional. Mas eu não conheço. Parabéns. Vamos fazer esse jogo então. Vamos começar a conhecer o que você não conhece. Porque o que vai melhorar a sua vida não é continuar fazendo o que você faz. É entrar em novas frequências. É conhecer coisas que você não conhece. É exatamente esse o ponto que você tem que considerar. E por isso, a gente vai fazer uma proposta para você de modo muito claro. A gente quer conversar com você para ver se essa sinergia, para ver se essa frequência, ela de fato existe, para a gente caminhar juntos. Como é que vai ser isso, amor? Explica para nós. A gente vai ter você vai ter a possibilidade de participar de uma reunião estratégica para entender o que você está buscando, se tem a ver e alinhamento e afinidade com a proposta da Arena. Então, tudo isso vai acontecer por meio do link da bio, que está aqui no Instagram, ou pode chamar direto no chat aqui, ou no quem está no grupo, chama no privado, né? A gente está em vários canais de comunicação para a gente poder conversar e criar esse alinhamento, porque tem que ser interessante para a Arena e, claro, tem que fazer sentido na sua vida. Caso contrário, você está tomando o seu tempo e, de fato, não vai fazer sentido nenhum para a Arena, né, estar participando junto com uma pessoa que só está com vontade. A vontade, ela conta, ela é importante, mas a vontade não é tudo. Então, a gente precisa estar alinhado, porque a Arena é feita de pessoas que estão dispostas a mudar a sua trajetória, independente do que vem acontecendo. Exatamente isso, galerinha. E tudo isso começa segunda-feira agora. Segunda-feira começa um novo mês. Entendeu? Entendeu? Entendeu não? Tá, ficou claro pra você? Segunda-feira começa um novo mês. E a gente já tá. Meu amor, a gente já tá no segundo mês do ano. Hoje é dia 9. A gente já está no segundo mês. Já estamos, semana que vem já é março, pela cronologia. É isso aí, ó. Então semana que vem já tá entrando em março. Viu? Vambora, vamos acelerar. Vamos acelerar, galerinha. Seguinte, segunda-feira começa o jogo. Nós vamos nos falar e nós vamos nos alinharmos para poder ir na mesma direção, cara. Nós vamos na mesma direção. E se prepara que 2026 vai ser o melhor ano da tua vida. 2026 vai ser um ano incomparável com qualquer um outro que você já viveu. Vai ser o primeiro ano do resto da nossa vida. Vai ser 2026. Nós vamos acessar muita mesa, cara, muita mesa legal. Nós vamos acessar muitas pessoas que a gente nunca imaginou acessar. Nós vamos acessar muitos negócios. Nós vamos acessar muitas oportunidades, mano. A gente vai acessar muita grana. A gente vai acessar novos lugares. A gente vai acessar novas oportunidades. Meu, vai ser uma doideira. 2026 vai ser doideira. Então, olha, Deus abençoe sua vida. Eu queria agradecer a minha esposa por ter participado, porque, de verdade, galera, nada disso aqui teria acontecido sem ela. De verdade. É assim, ó, o mérito disso aqui você não tem noção o que essa guria aqui, ó, aqui de cima faz para a gente chegar aqui. Porque ela é a CEO da Arena, ela que conduz a Arena. Então, meu amor, você é demais, demais, demais. Eu não tenho nem palavras para dizer, porque. E aqui eu quero deixar para você mais um reforço. Venha para o negócio com a sua família. Não vem você querer ser o bichão da goiaba. Traz seu cônjuge, traz teu sócio. Vem com as pessoas que você sabe que faz diferença se aumentar o nível de consciência. É por isso que, de novo, nada
aqui em casa acontece sem que a gente esteja junto. Aqui o jogo é em família, porque a gente sabe, mano, que a potência é muito forte. É muito forte. E se você vai ver que é exatamente esse o jogo que faz mudar absolutamente tudo. E eu não estou falando de dinheiro. Olha que doideira. Eu não estou falando de dinheiro. Inclusive, não sei se você percebeu, nós falamos muito pouco de dinheiro. Nós falamos de negócios financeiros. Então vem com a tua família. Vem com a tua família, que é o teu maior patrimônio. Beleza? Então, meu amor, eu te amo muito. Faça as últimas considerações. Obrigado por tudo. E eu sou muito feliz por ter você em todos os negócios da minha vida. Tá bom? Beijo, gente. Beijo. É com você, meu amor. Ai, 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 aí o coração batiza, troca a batida, né? É, a escolha que a gente fez de trabalhar junto, de estar junto, é uma escolha, eu diria que não é uma escolha, é uma benção, porque você poder ter a oportunidade de escolher o seu parceiro de vida e ele é teu parceiro de negócio também é um privilégio. A gente poder compartilhar todos esses momentos juntos. Eu amo demais, amo todos os nossos momentos, amo muito estar contigo também, meu amor. E pelo projeto que a gente está construindo, que é um projeto que a gente dedica a nossa vida, a gente se predispõe a fazer, a se desafiar, a buscar, a conquistar, e automaticamente o projeto foi tomando proporções que hoje está aí, o projeto Arena da Riqueza. Nasceu de dentro de casa, nasceu do nosso coração. Trouxe toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência de mercado financeiro, de vida, enfim, e tudo isso está sendo encapsulado, né, para que você tenha toda essa vivência junto, que você acelere mais os seus resultados, que você conquiste muito mais, e como o Otávio falou, não é só sobre dinheiro, é sobre dinheiro também, mas é acima de tudo riquezas, riqueza de saúde, riqueza de família, riqueza de viagem, riqueza de lives, riqueza de negócios, tudo aquilo que faz bem para você é o que significa a Arena hoje, em todas as suas esferas. E quero aproveitar que o pessoal falou aqui, a Jenny, já tô dentro, o Pablo já está acelerando aí, a Fabi, já tô dentro, a Adriele, o Lindenberg, tem gente aqui da Bahia, do Tocantins, logo ali pra gente, logo ali, logo ali lá para cima. O Vantuir também colocou aqui. Então, pessoal, essa foi uma semana que para nós também foi um baita de um desafio, né? A gente já fez live, já, enfim, mas não tinha feito um seriado de live, né? Uma semana inteirinha de live, com esse propósito de entrega, de trazer não só o que a gente faz, o que a gente vive, mas o que a gente vai fazer também todo esse tempo. E é uma soma, é uma conquista que cada um no seu dia a dia, no seu passo a passo, enriquece e engrandece tudo isso. O projeto Arena da Riqueza, o nome, como o nome já diz, é riqueza em todas as esferas da sua vida. Se tudo isso fez sentido para você, se tudo isso, né, faz sentido naquilo que você está buscando, aproveita, vem junto, vem conquistar esses resultados, fazer acontecer. Assim como a Adriele, que está aqui, que nos acompanha, está junto com a gente, acho que, sei lá, mais de 7 anos, né, Adriele? Né, quando a gente estava lá em Curitiba, a Adriele foi nossa aluna, ela é do Tocantins, e eu lembro que a Adriele falou assim, Mia, eu não consigo nem imaginar como é que é vender 100 mil reais. Né? A Adriele tinha 3 tipos de surto diferentes. Quando vendeu numa tacada 450, nem ela falou, Adriele, você calculou quanto você ganhou? Ela falou, nem tive esse tempo. Ele ganhou quase 10 mil de comissão numa única negociação. Então, isso falou só de um negócio, né? Se somar tudo, dá muito mais. Então, o legal da Adriele é que o pensamento de 100 mil era tão distante e já está aí batendo mais de 1 milhão de negociação e transformando a vida, contribuindo e enriquecendo não só a vida dela, mas transbordando na vida de outras pessoas. Então, é a decisão de cada um em fazer o melhor para si, olha que legal, né? Você acaba contribuindo no melhor para um monte de outras pessoas. E isso vai numa escada, numa sequência. Então, pessoal, muito disso vai acontecer mais ainda. Eu sou a primeira cria do Otávio e da Michelle. É patrimônio histórico, né, Adriele? É muito tempo de jornada. Mas tudo isso porque um dia você tomou a decisão e você falou: eu vou entender mais sobre as finanças dentro da minha casa. Eu preciso entender como eu faço tudo isso. E você não desistiu e continuou e está aí conquistando e fazendo acontecer na sua vida e na sua família. E com certeza os seus filhos vão receber esse ensinamento seu, porque um dia a Adriele fez a diferença na sua vida. Olha que legal. Então, pessoal,
que tenhamos muito mais relatos, né, de outras pessoas. Eu quis trazer a Adriele aqui porque ela tem uma jornada longa com a gente, de alguns anos, e muitas mais histórias vão ser compartilhadas. Ontem o Marcos também entrou online aqui ao vivo com a gente, que está desde o início também com a Arena com a gente. Então essas histórias elas sirvam de inspiração, porque ela é possível para todo mundo, desde que você queira se colocar nesse lugar também. Então, pessoal, a gente vai continuar a conversa, né? Estamos nos nossos canais de comunicação aqui no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, entra no link da bio aqui para poder participar e estar junto ali com o pessoal. Galerinha, satisfação enorme estar com vocês essa semana. Foram 5 horas, né? Não é pouco tempo, mas com certeza quem esteve aqui conseguiu ter um insight, uma virada de chave, uma palavrinha ou uma situação que falou, é isso. Não estou sozinho nessa minha loucura toda. Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conquistando, mas chega uma hora que a gente explode. E é nesse momento que a gente se encontra agora. Pessoal, satisfação enorme. Quero desejar um excelente final de semana para vocês. Aproveitem, curtam. Busquem melhor amanhã do que você foi hoje, que é esse o princípio que fica aqui de mensagem para você, que é o que a gente faz e o que a Arena traz todo dia. Um beijo enorme para vocês. Fique com Deus e a gente se vê segunda-feira no nosso Mastermind. Até mais. Valeu, Lindenberg. Foi muito bom estar junto com vocês também. Gratidão pelo setup inicial. Boa, Pablo. Setup inicial. Gostei, hein? Ô, Marcos, valeu, galera. Semana foi top demais poder participar aqui. Que bom que você conseguiu participar também. Seguimos firmes. Isso aí, Lindenberg. Bora, pessoal. Isso aí, Jenny. Bora para mais. Escolhemos muito mais depoimentos. Tá bom, galerinha? Beijo enorme. Até mais.